tudo bem? Nesta aula, nessa nossa segunda aula do treinamento, a gente vai ver como que faz, como vamos fazer um template executivo segundo o checklist que eu enviei para vocês. Então é importantíssimo você fazer o download dos 3 itens que estão disponíveis para vocês, que são o template, tá? O template de arquitetura, o checklist de projeto e o checklist de template. É fundamental que você tenha esses 3 conteúdos, esses 3 arquivos no seu computador, porque a gente vai começar a utilizar eles dentro do Revit. Ok? A gente vai começar a fazer algumas modificações dentro do template. E no final eu vou te mostrar um template executivo. Alguns já me conhecem, certo? Já faz mais de 2 anos e meio, praticamente 3 anos que a gente está nessa jornada de consultoria, nessa jornada das aulas, do templates e tudo mais, certo? Alguns acabaram de me conhecer por conta dessa semana incrível de treinamento que a gente está realizando. Então, eu vou ter que te explicar para todo mundo algumas coisinhas básicas, ok? Primeira coisa, como que a gente sai do AutoCAD, certo? Algumas pessoas pensam que é só uma mudança de software. Eu saí do AutoCAD, vim para o Revit e aconteceu uma evolução, tá? Uma evolução de software, um upgrade de software. Os dois são da Autodesk, os dois fazem projetos, né, de arquitetura, hidráulica, elétrica. É simplesmente uma outra forma de modelar o mesmo tipo de projeto. Botão errado. Não é assim, tá bom? Para quem está iniciando, começou assim, não tem problema. Mas é justamente por isso que eu estou aqui hoje falando essas coisas para vocês. Não é uma evolução de software, é uma revolução, tá bom? Por que uma revolução? Porque não é simplesmente uma mudança de um upgrade de software, é uma mudança de processo. É uma mudança de mentalidade. Você no AutoCAD, você não. A maioria das pessoas no AutoCAD utilizam o CAD apenas para linhas 2D e que se vire na obra o tipo de detalhamento deles, certo? As melhores construtoras, os melhores escritórios fazem projetos executivos incríveis, perfeitos. Só que não é a maioria que faz isso. Certo? Então, essa mudança de mentalidade é fundamental para a gente sair do AutoCAD de forma certa e entrar no Revit de forma certa. Tá? A gente não vai entrar no Revit apenas fazendo um SketchUp melhorado, ok? Então, a gente tem que sair do CAD da forma correta, tá bom? E no AutoCAD, o template é aquele arquivo base que a gente começa um projeto. O template do AutoCAD, a gente pode ter configuração das linhas, configuração das penas na hora da impressão, ter aquela meia dúzia de blocos já configurados, certo? A configuração das anotações, mas de resto, a gente faz tudo na unha. A gente faz tudo manualmente, vai subindo os vetores, vai subindo as linhas e continuando com o desenho. Não precisa de algo tão elaborado, certo? Alguns detalhes padrões, importantíssimo ter detalhes 2D padrões, mas na hora de realizar o projeto mesmo, para fazer as paredes, é algo mais simples. Quando a gente vai fazer isso no Revit, a gente tem que ter um template muito bem feito, tá bom? Ah, Rafa, eu não tô com um template muito perfeito, assim, tudo bem. A gente vai falar disso na aula de hoje, tá bom? Então, vamos cair lá para dentro do do computador. E eu tenho uma coisa para falar para vocês, é só um detalhezinho em relação à câmera das aulas, tá? Quando eu for utilizar muito o computador, eu sempre vou utilizar a webcam, tá bom? Para mudar, assim, de forma mais rápida a aula, ok? Então, quando eu for falar bastante com vocês, aí eu utilizo a câmera mesmo, ok? Então vamos lá. Eu quero que vocês abram o checklist do template, tá bom? E esse checklist aqui eu enviei para vocês e nele
a gente vai começar a falar da importância de um bom template, tá? Um bom template no Revit, ele tem todas essas configurações. Não é simplesmente colocar a parede, não é simplesmente colocar uma anotação, é muito diferente, ok? Eu estou aqui, vamos ver este daqui. Vamos lá, trazer para cá. Eu tô com esse daqui é o template que eu enviei para vocês, tá bom? A gente abre, primeiro que a gente não tá numa tela completamente preta ou completamente branca, algumas pessoas gostam de usar branco no AutoCAD. Uma tela vazia que a gente começa a fazer os desenhos. Não. Nesse template, a gente vai diretamente no logo, tá bom? Que é o logo, pode ser o logo do seu escritório, o logo do seu cliente, mas já coloque o seu logo aqui, tá bom? Para saber de quem que é o template, para deixar a sua marca. A gente tem que começar a ter essa mudança, certo? De pensamento. Aqui a gente está criando uma marca, o seu projeto é uma marca, é uma história, é um sonho realizado, não simplesmente um papel, não simplesmente algumas linhas jogadas. Por isso que eu já começo com abrindo o template diretamente no logo, para saber quem que você é, tá bom? Para qualquer pessoa que abrir o seu template saber quem é você, ok? Depois a gente entra aqui numa planta de piso e essa planta de piso é como se fosse um corte em todo o espaço, certo? O Revit, ele é como se fosse um espaço aqui. Vamos colocar um fundo aqui, só deixa eu deixar aqui em nenhum. Não precisa se preocupar, a gente já vai falar um pouco mais sobre essas outras configurações que eu estou fazendo. Eu só vou colocar aqui um fundo para explicar para vocês algo bem interessante. Pronto, aqui está um gradiente. Aqui, ó, está o nosso espaço. É como se tivesse um espaço, é como se o Revit fosse um espaço em branco e as representações de planta, de corte, de detalhe, forem cortes nessa região, nesse espaço 3D tridimensional que eu tenho. Por isso que a gente tem plantas de piso, elevações, plantas diárias, que é um outro tipo de planta, ok? Temos cortes aqui também. Deixa eu ver se eu tenho algum corte aqui. Tá no projeto legal. Aqui nos cortes é isso que é um template no Revit, tá? Além disso, vocês viram que aqui tem um navegador de projetos. Esse navegador de projetos, para quem já conhece o Revit e não está habituado com um template, com um processo de modelagem correto, um processo de modelagem bem definido, na verdade. Não está acostumado com tantas configurações aqui do lado, ok? O que são essas configurações? Essas configurações são de um template, tá? São de um arquivo base para você começar o seu projeto. Então, nesse template que eu enviei para vocês, a gente tem um processo de modelagem nele que a gente vai ver na próxima aula, mas é muito importante eu explicar para vocês aqui agora, para vocês já irem se adaptando com esse novo arquivo. A gente começa a fazer toda a modelagem no estudo preliminar. Tá bom? Então o estudo preliminar é onde eu vejo tudo, onde eu vejo todas as linhas, todas as tags, todas as modelagens, hidráulica, elétrica, estrutural, seja o que for, você vê no estudo preliminar, tá bom? Depois do estudo preliminar, a gente vai para o anteprojeto. O anteprojeto, eu estou falando nesse processo que é onde eu vou enviar para o nosso cliente. Então são vistas mais humanizadas, tem filtros dentro desse modelo de vista, dentro dessas vistas, dentro dessa fase, tá? Na fase de anteprojeto. Se você simplesmente modelar tudo, colocar tudo que tem direito na fase de estudo preliminar e simplesmente mudar com um botãozinho, você consegue mudar para uma planta humanizada, tá? As tags certas, se você quer cota, se você não quer cota, você já envia para o cliente. Depois a gente tem o projeto legal, tá bom? Depois a gente vai enviar vai pegar essas vistas e enviar para a prefeitura, simplesmente com um botão, com uma mudança de modelo de vista e colocamos aqui, tá bom? Nessa parte de projeto legal. Nessa aula a gente já vai fazer a modificação para criar a parte
do projeto executivo, tá bom? A gente vai criar o 03 projeto executivo, mas vamos focar completamente no checklist ainda. Isso aqui que eu mostrei para vocês do navegador de projetos é uma parte do processo de modelagem. Se abrirmos aqui o nosso checklist, a parte de processo de modelagem está aqui na otimização do processo, que é o navegador do projeto. Rafa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou utilizar esse checklist? Tudo que está aqui compõe um bom template. Seja um template de arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica. Para você fazer um bom template é fundamental que você tenha um checklist e for colocando ok nesse checklist. Só para você não deixar só para você não deixar algum espaço faltando no seu template, ok? E eu quero falar uma coisinha com vocês. No meu ver, não existe um template, não existe um template perfeito pré-configurado. Não existe isso, tá? Um template muito bem feito é aquele template que você sabe utilizar. É aquele template que ele vai atender o seu caso. Não precisa, a gente vai fazer um template aqui, vai aprender a utilizar esse checklist, certo? Tem um checklist aqui para vocês irem seguindo o passo a passo para fazer a criação do template de vocês. Só que o que eu sugiro, o template ele é algo sempre em evolução, ok? Só para vocês terem ideia, eu fiz um projeto executivo há 4 anos atrás, certo? De uma consultora de alto padrão aqui em Sorocaba. Foi quando eu consegui desenvolver o template de arquitetura professional há 2 anos, mais de 2 anos e meio atrás. E sempre ele está em evolução. Sempre ele está em evolução, ok? É algo contínuo. Você vê alguma coisa, você já coloca no template e sempre vai fazendo essas modificações, sempre vai otimizando o seu template, sempre vai otimizando o seu processo. Isso é muito importante, tá bom? Então, cuidado em pegar um template pré-configurado e simplesmente parar, tá bom? Sempre vai configurando ele. Isso é muito importante. Então, ter um checklist dessa forma aqui, a cada 6 meses eu faço um check aqui para ver se o template está de acordo com os meus projetos atuais. Faça isso. Eu já deixei bem mastigadinho aqui para vocês o que precisa ter dentro desse template, tá bom? Nesse checklist aqui, a gente tem as configurações iniciais, o logo que eu já mostrei para vocês, unidades, informações do projeto, quais são as informações mais relevantes que todos os projetos têm que ter, tá bom? E vocês podem ter templates de arquitetura, hidráulica, elétrica e irem separando, certo? É o ideal, mas eu não vou entrar nesse caso, nessa linha agora, tá bom? Depois tem a parte da linha, que é o estilo, padrão, espessura, se a linha da parede vai ser mais grossa, a linha da parede vai ser mais fina, se eu quero a linha da parede em alguma vista com a linha amarela, vermelha e assim por diante, tá bom? Estilos de objetos, no caso da parede ter algum tipo de linha, uma porta ser cinza, a janela cortada estar com a linha mais grossa. Isso daqui são os objetos do modelo, de modelo. Depois, objetos de anotação. Quando a gente vai colocar uma anotação no AutoCAD, a gente vai abrir um texto, coloca o texto e acabou. É só isso, certo? Quando a gente faz alguma anotação dentro do Revit, a gente pega alguma informação do componente e mostra para a pessoa na vista, na planta, no corte e assim por diante, tá bom? Mas essa informação está no objeto. Então, esses objetos de anotação, ele pega essa informação no lugar e mostra para a gente, tá bom? E objetos de modelo analítico é quando a gente vai utilizar bastante a parte de estrutura. Então, a gente não vai entrar não vou entrar muito nesse caso aqui, tá bom? Pontas de seta é quando a gente faz uma cota, certo? E a cota está com uma linha diagonal, está com um ponto preenchido, um ponto vazio, uma seta preenchida, uma seta vazia, uma seta aberta. Então a gente consegue configurar essas pontas diretamente no template. Tudo isso que eu estou fazendo antes de começar qualquer projeto modelo, tá bom? Depois, a importação do DWG. Se o meu escritório ele tem um DWG que é só preto e branco,
sabe, a gente vai conseguir fazer a importação só com preto e branco. Ah, meu escritório utiliza a parede, antes de fazer essa mudança, né, utiliza a parede com uma linha azul. Aí eu quero tudo de um jeito. Ah, mas o meu utiliza tudo amarelo e coloca de outro. Então é essa importação de DWG que a gente consegue configurar também. Representação topográfica, como que vai ser a representação das curvas de nível, as fases, construído, existente e pós-construção, caso você tenha algo pós-construção. Essas são algumas fases que a gente tem no Revit. Quando a gente, deixa eu voltar aqui para o nosso 3D. Ó, quando a gente está aqui no nosso 3D, eu vou mudar essa opção de plano de fundo e colocar céu aqui. Vamos lá. Não, vamos lá. Plano de fundo. O solo vai ser cinza. Ok. E ó, ele muda aqui, tá bom? Não ficou muito legal. Vamos deixar aqui mesmo. Quando eu tenho nesse espaço aqui, eu consigo criar um componente. E eu vou ter que tirar minha cara aqui rapidinho. Pronto, deixei ela bem pequena. Quando a gente vai criar alguma coisa, tem aqui, vamos ver. Criei um componente, tá bom? E esse componente eu consigo deixar algumas fases. Consigo falar se ele está no terreno natural, se ele está na construção existente, se ele está na construção nova. Então eu crio esse elemento em algumas fases, digamos que a fase 1, 2 e 3, certo? Então ele é criado na fase 1, é criado na fase 2, criado na fase 3, a gente consegue modificar essas fases, colocar mais fases, colocar menos fases, apenas construção existente, construção nova. Se ele é demolido, tá bom? Então, caso eu vá fazer um projeto de reforma, se ele vai ter essa demolição ou não, então a gente consegue fazer todas as configurações logo no início, tá bom? E esquema de cores é quando, deixa eu aumentar aqui, vamos lá, aumentando, aí, por isso que eu tô só com a webcam agora nessa aula, tá bom? Esquema de cores, se eu tenho área molhada, se eu tenho área que tem um valor a mais, eu consigo fazer alguns testes de preço de cada cômodo, se for uma edificação comercial, certo? Um metro quadrado diferente, não sei, a gente consegue colocar cores em diferentes ambientes, tá bom? E nuvem de revisão é quando a gente tem algumas revisões em alguns pedaços do projeto, tá bom? Isso daqui são as configurações iniciais, tá bom? Depois temos as famílias de sistema, que é quando a gente vai criar paredes, colunas. São as famílias básicas que a gente vai ver na próxima aula, ok? Depois, famílias carregáveis, portas, janelas, alguns mobiliários, componentes hidráulicos, elétricos. Para fazer o projeto executivo é fundamental termos pelo menos os componentes hidráulicos e elétricos no nosso projeto, ok? Não quer fazer a tubulação, não quer fazer... Tá ótimo, não tem problema. Depois a gente manda esse projeto executivo pros respectivos profissionais, certo? Profissional de elétrica, hidráulica e estrutural. Depois a gente envia para eles e recebe novamente o projeto, ok? Isso um tipo da gente fazer essa colaboração dos projetos, ok? Mas pelo menos os componentes hidráulicos e elétricos tem que ter. Depois, itens estruturais, o mobiliário, detalhamento 2D. No AutoCAD, a gente tem várias legendas em 2D já pré-configuradas. Conseguimos colocar isso logo no template executivo. É muito importante ter esses itens no template executivo. Alguns tipos de perfis, a gente vai ver como que faz esses perfis na modelagem avançada. Identificadores e montantes, que a gente também vai ver na parte avançada, tá bom? Depois, as anotações. As anotações são completamente 2D. Então, são os itens 2D que a gente muda, acho que a gente faz a representação gráfica na parte das vistas, ok? E aqui as tags. As tags são os identificadores, só que cada componente, cada tipo de família, cada tipo de componente vai ter uma tag específica. Como assim? Se eu tenho uma porta, a porta eu quero representar a altura e largura dela.
Ah, mas a janela, eu não quero representar apenas a altura e largura. Quero altura, largura e peitoril. Então tem que ter uma tag diferente, tem que ter um identificador diferente. Isso, para cada tipo de família, tem o seu tipo de identificador. Por isso que já vai checando aqui sempre quando você fizer alguma modificação, tá bom? Depois, simbologias 2D, que não são esses identificadores, só para vocês entenderem. Esses identificadores, a gente pega o parâmetro da família e mostra, tá bom? A simbologia é simplesmente um desenho que a gente aplica no nosso projeto, tá? Então, régua de nível é simplesmente um desenho, interrupção do desenho é simplesmente uma linha. A gente consegue fazer algumas configurações nessa parte. Se tem mais alguma simbologia que você acha fundamental no seu projeto, vem aqui, botão direito, inserir e insere a sua família aqui, a sua simbologia aqui, tá bom? Este checklist, mesma coisa que um template, pessoal, não travem apenas com ele, não ache que isso daqui é a última atualização perfeita, não, tem alguma coisa que você acha fundamental, coloque também no checklist, ok? E depois, os materiais, não tenho que modificar os materiais, a gente tem que fazer a modificação dos materiais. No AutoCAD, no Revit, a gente consegue colocar os materiais, material da porta, material da janela, material da parede. Então, essas configurações já deixa pronto diretamente no template, antes mesmo de começar o projeto, tá? E aqui, a parte de otimização de processos, que aqui sim é uma parte completamente mais avançada, tá bom? Que é o navegador de projetos. O que eu mostrei para vocês hoje são os navegadores de projetos, tá bom? O navegador de projeto. Na aula de modelagem básica, a gente vai ver um pouco dos modelos de vista, certo? E também, na última parte, na última aula, a gente vai ver um pouco sobre as tabelas, tá bom? Nomenclatura eu já falei, e legendas e detalhes padrões eu vou falar na última aula, certo? Este checklist, ele é do template. Depois do checklist do template, nós vamos para o checklist de um projeto executivo. Um checklist de um projeto executivo, esse daqui eu retirei do caderno BIM de Santa Catarina, que eu falei lá na aula de ontem. Então, se você não assistiu a aula de ontem, importantíssimo você assistir a aula de ontem. E aqui eu faço um checklist de tudo que tem que ter num projeto executivo, ok? Planta, situação, implantação, terraplenagem e assim por diante. Todas as pranchas que precisam ser vistas para o nosso cliente, ok? E para a obra também. Porém, isso daqui a gente consegue fácil no caderno de Santa Catarina, tá bom? Isso daqui qualquer pessoa consegue fazer simplesmente pegando o caderno de Santa Catarina, o caderno BIM de Santa Catarina e passar por Excel. Porém, aqui que está o grande segredo. Eu fiz, olha só, um checklist. Deixa eu ver com quantos itens aqui. Desce, vai mais. 260. Eu cheguei aqui na linha 260, dá 250 itens, acho que mais ou menos, tá bom? Nele, o que acontece? Como que funciona esse checklist? Vamos voltar lá para cima. Aqui a numeração 1, sempre é a prancha que eu tenho que mostrar. Então, primeira prancha que é a planta de situação e localização. E o que eu tenho que ter nessa prancha? Eu tenho que ter planta de situação, localização, planta baixa de locação e esses dois itens. Percebam que ele está aqui no meio da cédula, tá bom? Então, são essas duas pranchas que eu tenho essas duas vistas que eu tenho que ter nessa prancha. Ah, mas quais são os componentes que eu preciso mostrar nessa vista? No caso da planta de situação e localização, eu tenho que ter a indicação do lote, número do lote, as medidas do perímetro, nome das ruas, número dos lotes vizinhos e o norte. Isso aqui são os componentes 2D que eu tenho que mostrar, tenho que detalhar numa vista de planta de situação. Aqui o responsável, quem foi a pessoa responsável por essa modelagem, por essa representação e se foi feito ou não. Além disso, fora do checklist eu tenho uma observação, tá? Que eu posso colocar algumas observações. Aqui tem que ser azul, aqui tem que ser vermelho, aqui tem que ser isso.
a observação que você quiser colocar, tá bom? Neste caso, eu coloquei uma observação na planta de situação e localização, que é o foco na localização do terreno em relação aos vizinhos, ok? Enquanto a planta baixa de locação, ela faz um foco em todo o passeio público. Então, como que é feita a calçada, as inclinações, os níveis da calçada, ok? Aqui, mais algumas... Todo isso daqui eu não vou ficar lendo passo a passo, vocês têm esse arquivo em mãos, ok? E por último, essa planta de implantação, que eu quero falar só dessas 3 hoje, tá bom? Que é o foco na implantação da área externa. Então eu falo onde vai ser a área permeável, onde não vai ser, se vai ter piscina, se vai ter algum detalhe na área externa, tá? Então é a planta de implantação. E assim, esse daqui já é a segunda prancha. Percebam que já é a segunda prancha, ok? Porque eu deduzi que essas duas vistas estejam em uma prancha só. Caso seja muito pequeno, caso seja muito grande o projeto, não tem problema, tá bom? Isso aqui é só uma numeração para você seguir a ordem de documentação, ok? Então, temos planta de implantação, planta de terraplenagem, tudo que eu tenho aqui, todo esse checklist, todas essas pranchas que eu tenho aqui, eu venho aqui para o conteúdo e vou checando se foi feito ou não, ok? Muito importante fazer esse checklist para um projeto executivo, porque senão é tantos itens que a gente acaba se perdendo no meio, tá? E para ter um padrão, para a gente ter um padrão certo para seguir, todos os nossos projetos estão daquela forma, um checklist é importantíssimo. Senão um projeto ele fica muito bom, outro projeto fica muito ruim e a qualidade fica subindo, descendo, você não consegue criar a sua marca, não consegue criar aquele impacto que você deseja para a pessoa, ok? Pessoal, sempre vão anotando. Se vocês virem que precisa de mais algum item em qualquer pedaço aqui, vão anotando, ok? Isso é muito, muito importante. E esse daqui é o checklist de projeto. Depois desse checklist de projeto, a gente vai fazendo o nosso projeto modelo e sempre vai atualizando tudo, ok? Ou seja, fiz um projeto, template, checklists e vai sempre atualizando, ok? Por último, eu só queria mostrar para vocês, vamos lá, deixa eu fechar esse daqui, abrir o outro Revit que eu estou aberto aqui. Isso daqui é um template executivo final, ok? Aqui já tem um projeto modelo, eu não vou abrir esse projeto modelo na aula de hoje, mas seguinte, aqui eu vejo o estudo preliminar, olha quanta coisa eu tenho. Estudo preliminar 01, que significa modelagem, tá? Eu tenho mais uma série, mais uma divisão. Anteprojeto, apresentação, então é uma apresentação que eu faço para o nosso cliente. Depois, projeto executivo, eu vou até diminuir aqui. Olha o que eu já tenho nesse template aqui. Projeto executivo, apresentação, mobiliário, elétrico, terraplenagem, cobertura, hidráulica, um monte de legenda, que tem legenda para tudo. Tabelas, então, não preciso nem falar de quantas tabelas eu tenho que ter. Isso daqui é um processo que leva anos para serem realizados, ok? Então, eu preciso dessa tabela aqui. Não tenho, vou criar, vou deixar salvo no template. Mas agora eu vou dividir as tabelas, certo? Eu vou dividir as tabelas com apenas modelagem, tabelas para me ajudar a fazer a modelagem, tabelas para mostrar para o cliente, tabelas para o projeto legal. Depois, quantitativos. Esses daqui são os materiais utilizados em cada componente. Então, a gente sempre vai adicionando e agregando valor para o nosso template, ok? E aqui são algumas pranchas que eu tenho. Isso daqui eu só mostrei para vocês um navegador de projetos, ok? Sem entrar em parede, porta, janela, vai um monte de configuração. Todas aquelas configurações do checklist que eu mostrei para você, a gente vai sempre atualizando, ok? E assim que a gente vai fazer o nosso template executivo, ok? A aula de hoje foi essa. Muito obrigado e qualquer dúvida pode comentar comigo, tá? Pode mandar inbox, pode mandar no meu e-mail. A gente vai estar respondendo todas elas
pelo menos vamos tentar, não sei quantas perguntas vão ser também, tem muita dúvida, né? É muita coisa numa aula só. Deu meia hora de aula, é bastante informação para meia hora de aula, mas eu tenho certeza que isso vai mudar o jeito que vocês pensam no projeto de vocês, na modelagem de vocês, ok? Amanhã a gente vai fazer a modelagem básica do nosso projeto, ok? Então eu vejo vocês amanhã. Muito obrigado.